Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. Seja louvado por tudo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A minha gratidão a Deus pela oportunidade que concede-me, ao pastor Hélio, pela credibilidade, pela confiabilidade, a oportunidade riquíssima que me proporciona poder cooperar com a história desta igreja. Deus seja louvado. Abra sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. O 13º de Atos dos Apóstolos. Versículos de número 1 e 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 13º, versículos 1 e 2. Se você achou, diga graças a Deus. Acompanhe a leitura, diz a Bíblia. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta e dê uma olhadinha para esse texto aí. Veja quantos obreiros tem no versículo 1 que a Bíblia o qualifica como membros da igreja de Antioquia, compondo o grupo de profetas e doutores. Vamos contá-los? Vamos ver quantos existem aí? Veja, Barnabé, vai contando. 1. O próximo, Simeão, é o segundo. E depois Lúcio é o terceiro. Manaém é o quarto. E Saulo é o quinto. Então, quantos obreiros são citados? 5 são citados. Agora, olha para o versículo 2. Vê se o Espírito Santo manda separar os 5, ou dos 5 manda separar somente 2. 2, ok? Agora, desses 2, quem é que o Espírito Santo vai pedir para separá-lo? Barnabé e Saulo. Agora, numa posição numérica, 2, 5, quem é o primeiro? Quem é o último?
o Espírito Santo ecoa a sua voz e pede o primeiro, pula o segundo, o terceiro, o quarto. Quando chega no quinto, ele diz: eu quero o quinto. Paulo já estava convertido, só que ele é chamado pelo Espírito Santo como Saulo aqui. E é sobre esse quinto que a gente vai fazer uma ministração para o seu coração. À luz da Bíblia, a gente vai fazer uma viagem na mente do Espírito Santo. Por que que dentre os 5 o Espírito Santo pede o primeiro, pula o segundo, pula o terceiro, pula o quarto e diz assim: eu quero o último da fila? É sobre esse último da fila que a gente vai falar hoje aqui. Fazendo uma viagem na mente do Espírito Santo. E a gente vai trabalhar uma ideia nesta manhã. O que o Espírito Santo viu em Saulo para não escolher Lúcio, para não escolher Manaém, para não escolher Simeão, e disse assim: eu quero Saulo. O que o Espírito Santo viu nele para escolhê-lo? E eu gostaria que você pensasse em você mesmo e perguntasse a você mesmo: o que Deus viu em mim para me escolher? Então vamos olhar para o versículo de número 1. Veja se no versículo de número 1 você tem uma igreja instituída. Vê se tem uma igreja solidificada. Vê se tem uma igreja formatada. Veja se já existe uma igreja estruturada. No versículo 1 você vê que tem uma igreja. Além disso, a Bíblia vai dar a localização, o ponto geográfico desta igreja. Veja se essa igreja está em Antioquia. Até esse momento, são 2 igrejas citadas em Atos dos Apóstolos de uma forma estruturada. A primeira delas é a igreja em Jerusalém. E a segunda é aqui a igreja em Antioquia. Só que há uma diferença muito grande entre a igreja de Jerusalém para a igreja em Antioquia. A igreja em Jerusalém, ela vai, em outras palavras, não dar continuidade ao ID de Jesus. A igreja em Jerusalém vai se conformar com a mensagem do Evangelho e vai ficar de forma local. Ela não se expande, ela não rompe fronteiras, ela não cumpre a proposta de Jesus de Atos 1:8, que o poder do Espírito dado visava ser testemunha numa proposta de atingir Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a igreja em Jerusalém conforma-se, está apenas em Jerusalém. A igreja em Antioquia vai entender a mensagem do ID. E é a igreja que vai romper fronteiras. É a igreja que vai enviar missionários. É a igreja que vai contribuir com a expansão do reino de Deus. É a igreja que vai viver a essência, a proposta missiológica do Cristo. A igreja em Antioquia. Então você vê no início do versículo, na igreja que estava em Antioquia. Fala tanto de um aspecto de corpo de Cristo, como num aspecto institucional, porque a Bíblia vai dar o ponto geográfico onde a igreja está localizada. A igreja está em Antioquia. Além disso, veja se é possível a gente visualizar na igreja em Antioquia a manifestação ou a doação dos dons ministeriais. Veja que a manifestação dos dons ministeriais. Olhe e veja se na igreja de Antioquia havia nelas profetas e doutores. Não tem profetas e doutores?
quando você lê Efésios 4:11, na linguagem de Paulo, que Deus dá uns para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Isso significa que a igreja era dotada dos 5 dons ministeriais, que havia uma dinâmica do Espírito. A igreja não era somente uma instituição, era também um organismo vivo, porque além da sua estrutura e do seu ponto geográfico, havia no meio dela a manifestação, ou a doação, ou a composição dos dons ministeriais, e neste caso, evidente aqui, profetas e doutores. E nessa classificação de profetas e doutores, a Bíblia vai dar 5 nomes. Vai dar Barnabé, vai dar Simeão, vai dar Lúcio, Manaém e, por fim, Saulo. Estão lá compondo a composição dos dons ministeriais. Essas 5 pessoas. E eles estão lá. Estão ativos na igreja. Estão presentes na igreja. Estão atuando na igreja. Agora olha para o versículo de número 2. Olha para o versículo de número 2. Vê se no versículo de número 2 está escrito assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando. Ok? Veja se tem o verbo servir aí. Tem o verbo servir? Veja se esse verbo servir está conectado à terceira pessoa do plural. Diz servindo eles. Eles quem? Os profetas e os doutores. Dentre eles, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Este verbo servir, na nossa ideia, vai num pensamento direto de uma prestação de serviço por meio de um esforço físico. Isto é uma verdade, mas não é toda a verdade. O verbo servir, ele vai além de uma prestação de serviço que exige esforço físico. O verbo servir na Bíblia expressa uma ideia de devoção, expressa uma ideia significativa de adoração, expressa uma ideia significativa de louvor, expressa uma ideia significativa de oração, expressa uma ideia significativa de jejum. Em outras palavras, o verbo servir expressa uma ideia de cultivo de uma vida salutar, espiritual, tanto numa dimensão vertical quanto numa dimensão horizontal. Agora veja só, entendendo essa ideia do verbo servir, quem é que estava servindo ao Senhor? Quem é que estava servindo ao Senhor? Os profetas e os doutores. Agora um detalhe: eles não são membros da igreja, eles não compõem os dons ministeriais que Deus dá à igreja. Agora veja se eles estão no versículo 2 servindo a igreja ou servindo ao Senhor. O que diz no versículo 2? Ao Senhor. Mas aonde eles estão? Na igreja. Mas fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Aqui tem 2 ideias que a gente pode pensar nelas e trabalhar. A primeira delas é que toda a prestação de serviço que fazemos à igreja, nunca estamos fazendo à igreja, porque a gente não trabalha para a igreja, a gente não trabalha para pessoas. Tudo o que fazemos, ainda que lidamos com a igreja, ainda que lidamos com pessoas, nunca é uma prestação de serviço para eles.
sempre é para o Senhor. Aonde vem as frustrações, porque normalmente subentende-se que tudo que a gente está fazendo é para a instituição ou para as pessoas, mas tudo que nós fazemos, mesmo que seja para as pessoas, mesmo que seja na instituição, mas a essência divina é que estamos fazendo para ao Senhor. Paulo vai dizer e ensinar a nós que mesmo a nossa prestação de serviço a um ímpio, aos homens, deve ser feita como se estivesse trabalhando ou servindo ou prestando a Deus, ao Senhor. Então estão servindo eles ao Senhor. Então tudo que nós fazemos, o mais simples que fazemos, desde o limpar essas cadeiras, varrer esse chão, e numa linguagem mais impactante, até o ato de lavarmos o toalete da igreja, nós não estamos fazendo a instituição, não estamos fazendo a pessoa, nós estamos servindo ao Senhor. Outro detalhe que lembra que o verbo servir expressa a ideia de louvor, adoração, devoção, culto, oração e jejum. Quem são eles? Profetas e doutores. Mas o título e o dom que eles receberam impedia os mesmos de servir ao Senhor? Mesmo sendo doutores, mesmo sendo profetas, eles cultivavam o devocional, a vida espiritual, o louvor, a adoração e o jejum. Qual é a crise de hoje? É que muitos se escondem ou se exaltam no título, acham que no título que tem, não precisam mais cultivar o devocional, adorar, louvar, orar e jejuar. Aqui a gente visualiza a liderança da igreja, e não o corpo, mas a liderança da igreja, servindo ao Senhor, com jejum e oração, porque tudo começa por nós. E aqui ensina que, ao invés de mandar, influencie com os exemplos. É a sua atitude que vai motivar o rebanho a responder. Na prática, ao invés de mandar orar, ore primeiro. Ao invés de mandar jejuar, jejue primeiro. Ao invés de mandar estudar a Bíblia, leia primeiro. Ao invés de chamar alguém para a escola dominical, venha você primeiro. Ao invés de mandar o rebanho dar glória a Deus, deixa o rebanho te ver dando glória a Deus primeiro. Ao invés de mandar o rebanho levantar a mão, deixa o rebanho te ver levantando a mão e adorando a Deus com liberdade, sem protocolo, sem estar engessado, sem ser mecânico, sem ser robotizado. Eles eram doutores e profetas, mas estavam servindo ao Senhor, porque a igreja é o nosso retrato. Não exija da igreja aquilo que tu não praticas. E servindo eles ao Senhor. E servindo eles ao Senhor, ok? E jejuando. Eles cultivavam o jejum, pelo menos um dia na semana, independente da sua posição hierárquica no ministério. Você tem que separar um dia para o jejum.
Agora, outro detalhe: a igreja já não estava de pé, a igreja já não estava atuando, a igreja já não estava ativa, a igreja já não tinha os dons ministeriais. E quem deu os dons ministeriais à igreja? Não é Jesus? Por meio de quem? Uma ação de quem? Do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que distribui os dons, que dá a cada um como quer? Então a igreja já tinha a presença do Espírito Santo. Ok? A igreja já tinha a presença do Espírito Santo. Agora, uma coisa é ter a presença, outra coisa é ter a revelação. Uma coisa é ter a presença do Espírito Santo, outra coisa é ele ter a oportunidade, a liberdade de falar. Porque às vezes ele está presente, mas os seus lábios foram lacrados. Ele não tem a liberdade de falar. E quem que cria esse ambiente? Para ele não só estar presente, mas para ele também falar. Se você vai ver, quem está criando esse ambiente é o corpo ministerial da igreja. Os profetas e doutores, com jejum, com oração, com louvor, com adoração. E se você analisar detalhadamente, todos os 5 estão servindo, estão orando, estão jejuando, mostrando que não há partidarismo, não há preconceito, não há rivalidade, há uma unidade, há uma interação, há uma corporação, há uma familiaridade, independente dos dons, independente da habilidade, independente da instrumentalidade. Eles estão ali orando, jejuando, servindo ao Senhor, preparando o quê? Um ambiente, porque o Espírito Santo não fala, não atua, não se move em qualquer lugar. O ambiente tem que ser preparado, e é preparado com serviço, louvor, adoração, jejum e oração. Aí eles estão orando. Não tem profeta? Não tem profeta? Mas o que cabe ao profeta? Servir, orar e jejuar. E quem é que vai falar? Veja se é o profeta. O profeta não fala quando o Espírito se revela. Quando o Espírito se revela, não tem voz de profeta e não tem voz dos doutores. Tem a voz de quem? Do Espírito Santo. Porque quando o Espírito decide falar, independente dos títulos, independente da hierarquia, independente do posicionamento, os homens se calam. Só ecoa a voz do Espírito. E disse o Espírito Santo. Então, na vida da igreja não basta ter só a presença do Espírito. Tem que ter habilidade e liberdade para ele falar. E disse o Espírito Santo. E disse o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai ecoar sua voz aonde? No meio da igreja. Não tem ambiente melhor para o Espírito Santo ecoar a sua voz do que na igreja. Mas os profetas e doutores estão reunidos, unidos em serviços ao Senhor, em jejum e oração, preparar o ambiente. O Espírito Santo decide se apresentar
e falar. E disse o Espírito Santo. E disse o Espírito Santo. Isso é um modelo para nós, porque hoje predomina mais a voz dos homens do que a voz do Espírito Santo. E na igreja primitiva, quem é que tem autonomia? A liberdade, não só de estar, mas de falar. Aí o que o Espírito Santo vai dizer? Tem uma versão bíblica que usa o verbo separar. A versão Almeida Revista Corrigida e a Corrigida Fiel usa o verbo apartar, que são sinônimos. Só que tem um detalhe no verbo apartar. Veja, ou no verbo separar. Veja se tem um pronome pessoal no singular. O Espírito Santo não ecoa a sua voz e diz assim: separai, apartai. O Espírito não diz isso. Não é um verbo de uma forma generalizada. É um verbo pessoal. Ele diz assim: separai-me, apartai-me. Aí vê no final que tem uma obra. Para a obra, ele aponta o destino, ele aponta o propósito. Mas antes dele apontar o propósito, ele traz para ele. Ele não diz assim: separai para a obra. Separai-me. O que o Espírito está ensinando aqui? Que antes dele separar um obreiro para a obra, ele separa primeiro para ele. Porque antes de você ir para a obra, ele quer você para ele. Porque não adianta você trabalhar na obra sem antes ele trabalhar em você. Não adianta você ser da obra sem antes ser dele. Não adianta você estar na obra sem antes estar nele. Aí ele diz assim: separai-me, ou seja, primeiro para mim. Entende agora por que você está aqui? Para mim. Separai-me para mim. Primeiro é para ele. Depois para a obra. Agora outro detalhe aqui, olha só, outro detalhe. Separai-me. Separai-me. Só que o Espírito Santo dá o nome. Ele especifica. Tinha 5. Aí ele diz assim: eu quero Barnabé. Ele vai no primeiro da fila. Aí ele pula o segundo, pula o terceiro, pula o quarto. Aí vai no último da fila. Diz assim: e quero Saulo. Pense comigo aqui. Se Saulo fosse membro da sua igreja, membro da tua igreja, você separaria Saulo para ser auxiliar de trabalho? Para ser cooperador? Você separaria Saulo para ser diácono? Você separaria Saulo para ser presbítero? Você separaria Saulo para ser um evangelista? Para ser o seu primeiro missionário? Porque toda vez que você falasse em Saulo,
o que você ia lembrar? Fariseu, judaizante, perseguidor, tem sangue de crente nas mãos, fez maldade. Você não ia acreditar na transformação dele. Então você nunca ia dar um voto de confiabilidade. Só que o Espírito Santo não usa o nome Paulo. Ele usa o nome que é sinônimo do passado tenebroso. Ele diz assim: eu quero Saulo. É só você fazer uma análise retrospectiva. Veja quem você era. Veja o que você fazia. Veja onde você andava. Com quem andava. Veja como era o seu nome. Veja como você era conhecido. Você não gostava de crente. Você perseguia crente. Você cortava caminho para não encontrar crente. E você já maquinou muita coisa para prejudicar crente. Quantas igrejas você tentou fechar? Quantos pastores você tentou aniquilá-lo? Veja qual era o espírito que habitava em você. E veja qual é o espírito que habita hoje. Veja o que você usava. E veja o que você usa hoje. Veja onde você frequentava e onde você frequenta hoje. Veja qual era a sua linguagem e veja qual era a sua linguagem hoje. Veja qual eram as suas ferramentas e veja qual é as tuas ferramentas hoje. Veja qual era o destino que você estava indo e veja qual é o seu destino hoje. Sua família fugia de você, não te queria em casa, você era uma ameaça, todo mundo tinha medo de você, o povo desejava a sua morte porque você era visto como um problema. E hoje, onde você está? O que você faz? E hoje te apresenta pastor, obreiro. Se dependesse da igreja, você não estaria aqui fazendo o que você está fazendo, sendo usado da maneira que você está sendo usado. E por que você está aqui? Por que você está fazendo? Por que você tem esse dom? Por que você tem esse chamado? Por que você tem esse ministério? Porque se dependesse de você, se dependesse da instituição, você não estaria aqui. Seu currículo vitae do passado é tenebroso. Mas o Espírito Santo ecoou a sua voz. Ele disse: eu quero você. Eu quero é você. Agora veja só, o Espírito diz assim: eu quero Barnabé e a Saulo para a obra. Veja se a obra vai ser iniciada, vai ser criada, ou a obra já existe. A obra já existia. O Espírito Santo já tinha a obra. Ele só pegou a pessoa certa. Isso que você está fazendo não é um peso, não é uma carga, não é para te matar. Outro não poderia fazer o que você está fazendo, porque esta obra você não foi atrás, você foi colocado, você foi dirigido. A obra já existia antes de você.
Agora vamos analisar um detalhe aqui. Vamos analisar um detalhe daqui. E trabalhar a ideia de Saulo. Trabalhar a ideia de Saulo. Eu te pergunto, onde estava Saulo? Onde estava Saulo? E de onde o Espírito Santo tirou Saulo? De onde o Espírito Santo tirou Saulo? Pense comigo. De onde ele tirou? Aí você vai falar assim, ele tirou da igreja. Mas é a igreja que está citando o nome de Saulo? Quem é que está citando o nome de Saulo? É o Espírito Santo. E se você olhar para o Espírito Santo, está escrito com letra maiúscula. Então não é um fluido, não é uma força positiva, é uma pessoa. Então, fisicamente, ministerialmente, Saulo está na igreja, mas posicionalmente, Saulo não está na igreja. Na verdade, o Espírito Santo não vai tirar Saulo da igreja. Da onde ele vai tirar Saulo? Então vamos entender biologicamente, teologicamente, biblicamente isso. Vamos para o movimento da inspiração e da expiração. Eu estou aqui falando com vocês. E de onde está saindo a minha voz, as minhas palavras? No movimento de inspiração e expiração, está saindo de dentro de mim. Quando o Espírito Santo ecoa a sua voz e diz assim, eu quero Saulo, ele não está tirando Saulo da igreja, ele está tirando Saulo de dentro dele. Saulo, Saulo, Saulo. Nós só fomos ensinados que nós somos a habitação do Espírito Santo, mas ninguém nunca nos ensinou que a gente habita dentro do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo ecoou o teu nome, ele te tirou de dentro dele, de dentro dele, de dentro deles. Então não tenha medo, você não tem concorrente, ninguém tomará o teu lugar, ninguém tomará o teu lugar, porque você não é fruto de uma igreja, você é resultado de uma ação divina, você saiu de dentro dele para uma obra específica. Aleluia! Glória a Deus! Aí você diz isso assim, pastor, isso aqui não é possível, isso não é possível. Então, desconstrói da sua Bíblia Gênesis 1:26. Porque antes do homem ser materializado, em Gênesis 2:7, o homem já existia. E Deus já estava falando dele, juntamente com o conselho do Deus Trino, em Gênesis 1:26. Façamos o homem, a nossa imagem e a semelhança. Antes do homem ser materializado, Deus já estava falando dele. Aí você já ouviu muito dizendo que nós viemos da terra, nós viemos da terra, nós viemos da terra. À luz da Bíblia, a gente não veio da terra. A única coisa que temos da terra é a nossa estrutura biológica. Se Deus fizesse apenas estrutura biológica e deixasse lá, nós já estaríamos todo em processo de decomposição, esfarelado. Nós não viemos da terra, nós viemos de Deus.
Porque quando Deus soprou, Ele nos tirou de dentro dele e colocou naquele boneco de barro. Por isso o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora veja que aí o Espírito Santo ecoa a sua voz para a obra a que eu os tenho chamado. Ok, para a obra que eu os tenho chamado. Aí a pergunta é: o que o Espírito Santo viu em Saulo? O que ele viu em Saulo para chamá-lo? E a gente vai entender hoje. Porque o Espírito Santo disse assim: eu quero Saulo. Não disse isso? Eu quero Saulo. Lembra que eu disse que Saulo, o nome dele remota ao seu passado negro? Então guarde isso no seu coração. O Senhor Deus, por meio do seu bendito Espírito Santo, ao te escolher, Ele não te escolheu pelo que você já foi, Ele te escolheu pelo que você será. Deus não te escolheu pelo que você já fez, Ele te escolheu pelo que você fará. Porque Deus não olha para o seu passado, Ele olha para o seu futuro. Por isso que no reino de Deus não tem ex-adúltero, ex-alcoólatra, ex-prostituta, ex-drogado, ex-viciado, ex-assaltante, ex-criminoso. O reino de Deus não tem ex. O reino de Deus tem a nova criatura. Deus não te escolheu pelo que você já foi, Ele te escolheu pelo que você será. E outra coisa, o que Deus olhou, o Espírito Santo olhou para Saulo e disse: eu quero Saulo. O que viu em Saulo? O que o Espírito Santo olhou para você e viu em você para te escolher? O que o Espírito Santo viu em Saulo e disse assim: eu quero Saulo? Sabe o que o Espírito Santo viu nele? Viu as epístolas. O Espírito Santo olhou dentro dele, viu a epístola aos Romanos, viu a primeira epístola aos Coríntios, viu a segunda epístola aos Coríntios, viu aos Gálatas, viu as cartas aos Efésios, viu a carta aos Filipenses, viu Colossenses, viu 1 Tessalonicenses, viu 2 Tessalonicenses, viu 1 Timóteo, 2 Timóteo, viu Tito, viu Filemão. E quem defende que ele também é o escritor aos Hebreus, viu os Hebreus dentro dele. Porque quando o Espírito olhou para você, viu potencialidade, viu habilidade, viu livros, viu igrejas, viu almas, viu cidades, viu estados, viu países, viu nações. O Espírito olhou para você e viu tesouros aí dentro que ninguém tinha habilidade para enxergar, e ele viu assim, diz: eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu quero você. E eu quero dizer algo aqui, guarde essa palavra que eu vou pontuar aqui, vou liberar vocês. O Senhor Deus, por meio do Espírito Santo,
Ele enxerga em você aquilo que os homens não são capazes de enxergar e nunca enxergaram. Eu vou lhe mostrar isso em Saulo. Em Saulo. Saulo está indo para Damasco. Está com uma carta para ir perseguir os crentes. Aí Jesus se revela a Saulo. E Saulo cai. Perde a visão por alguns dias. E Jesus se revela para Saulo. Correto? Se revelou para ele, Saulo está convertido. Aí o Senhor fala assim: Ananias, vai numa rua chamada à direita, porque lá está Saulo orando. E vai lá e ore por ele. Ananias não era membro da igreja primitiva? Aí Ananias responde ao Senhor: por ele? Saulo? Muito tenho ouvido falar deste homem. E que mal ele tem feito aos seus. Esse aí, isso não dá nada. Esse aí, não. Impor mão, orar por ele, abençoá-lo, não. Isso aí é um delinquente. Isso é um criminoso. Isso é um sanguinário. Isso é um violento. Esse aí não. O que Ananias está enxergando? Só o passado de Saulo. Aí o que Jesus diz para ele? Olha a mente, o que Jesus enxerga. Vai e ore por ele, porque este é para mim um vaso. Enquanto Ananias enxergava como um problema, o Senhor enxergava um vaso. Um vaso. Um vaso. E não é qualquer vaso, um vaso tirado dentre os vasos, um vaso escolhido. Glória a Deus. Isso significa dizer que se dependesse do seu histórico passado, se dependesse do seu nível cultural, se dependesse das raízes da sua família, se dependesse do seu status social, você não estaria aqui, porque os homens julgam por aparência. Você não passaria de um produto descartável, mas Deus não é homem. Deus enxerga em você aquilo que ninguém consegue enxergar, porque Deus é o projetista por excelência, e Ele é mais do que teu Criador, Ele é teu amado, e Ele te conhece por dentro e por fora, e Ele colocou um potencial extraordinário e divino, que só Ele sabe o que existe aí dentro de você. Quem vive ao seu redor, na verdade, não te conhece, não sabe o quanto você é capaz, não sabe o quanto você tem o potencial de extraordinário e divino. Não sabe o quanto você é um instrumento valiosíssimo nas mãos de Deus. Para você para muitos é similar a Davi, que até mesmo para sua família não passa de um pastorzinho de ovelhas, mas Deus está enxergando um grande rei. Você para muitos não passa de um Amós, um boiadeiro, mas Deus está enxergando um profeta. Mas para muitos você não passa de um Mefibosete, mas para Deus o herdeiro do rei, com direito a sentar na mesa do rei. Para muitos você não passa do carpinteiro de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, é apenas um carpinteiro, mas para Deus é o arquiteto da criação, é o autor da salvação, é
é o vencedor, é o campeão, porque Deus enxerga em você aquilo que ninguém consegue enxergar. E hoje o Espírito Santo está ecoando a sua voz nesta casa dizendo: eu quero você, eu vou usar você, você é meu vaso, eu vejo potencialidade em você. Tem livros dentro de você, tem riquezas dentro de você, tem manuais dentro de você, tem ministério dentro de você, tem dons dentro de você, tem vocação dentro de você, tem talento dentro de você, tem habilidade dentro de você. Eu vejo famílias em você, eu vejo bairros em você, eu vejo cidade em você, eu vejo estado em você, eu vejo nações aí dentro de você, eu vejo reinos aí dentro de você, eu vejo discípulos aí dentro de você, eu vejo algo que ninguém consegue ver. Eu só quero você, eu só quero você. Eu vou encerrar tudo isto para você entender realmente o que Deus viu em você. Porque a ideia, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente subentende que tudo começou na vida de Saulo, a partir de Atos 9, quando ele tem um encontro com Jesus. Não é isso? Que ali é o grande divisor de águas. Paulo não diz isto. Eu vou mostrar um texto na tela, para você entender a razão por que você está aqui, porque você tem esse dom, porque você tem esse ministério. Ainda que você veio de uma tradição anticristã, que odiava crente, que professava outra religião, que dizia que ia morrer na religião dos seus pais. Aí eu vou mostrar como tudo aconteceu. Lembra que eu disse que o Espírito Santo, Saulo, o Espírito Santo tirou de dentro dele? Então eu vou lhe mostrar numa linguagem de Paulo. Quem está colocando o texto na tela, por favor, coloque Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Aí você vai entender o que o próprio Paulo está falando dele mesmo. Aí você vai entender um pouco da sua história. Ponha Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha... Então não começou a caminho de Damasco. Quando ele estava lá, eu vou usar uma linguagem até científica aqui, mas como está sendo transmitida, eu vou mudar a palavra. Quando a semente do pai dele atingiu o óvulo da mãe dele, e que ele começou a ser formatado, a desenvolvido no útero da mãe, Deus aprouve me separar e me chamou pela sua graça. Então tudo vai começar aonde? Lá no útero, lá no ventre. Eu encerro hoje aqui dizendo que Deus não usou o útero da sua mãe como oficina de Satanás para gerar mais um mendigo, mais um traficante, mais um bandido, mais uma meretriz, mais uma prostituta. Deus usou o útero da sua mãe como uma manjedoura profética para gerar uma profetisa, para gerar um missionário, para gerar um pastor, para gerar um instrumento, para gerar um profeta, para gerar um evangelista. E o Espírito Santo chegou o momento, ecoou a sua voz da obra que ele fez no ventre e diz: eu quero você, eu quero você, eu vou usar você. E hoje eu termino dizendo: e disse o Espírito Santo, separe para mim, separe para mim.
servindo eles o quê? E servindo eles a quem? Ao Senhor. Com que? Louvor, adoração, jejum, oração e jejum. Não me espere mandá-los dar glória a Deus, aleluia, ou levantar as mãos. Se você serve realmente ao Senhor, isso tem que ser uma atitude sua. Glória a Deus. Deus vos abençoe. Muitíssimo obrigado por me receber aqui. Estou sendo muito abençoado nesta comunhão. E devido a alguns compromissos, lamentavelmente eu não vou poder estar convosco. Mas a informação que eu tenho, que só existem 15 exemplares deste livro. Você, obreiro, você precisa deste livro, abrindo o coração para não morrer do coração. Porque que muitos obreiros estão tendo AVC, sentimento fúnebre, ideias suicidas, porque estão se trancando em si mesmo. Você precisa deste livro. Está à sua disposição e após o encerramento, você pode ser abençoado adquirindo o mesmo. Deus te abençoe muitíssimo em Cristo Jesus.